Eu pelejei, tô pelejando como um gavião no ar. Três velas acesas, três castiçais, três mocinhas de branco, são três generais. Eu pelejei, tô pelejando como um gavião no ar. Eu pelejei, tô pelejando. Esse projeto, Filosofia das Pessoas Sábias, é um projeto muito importante de manutenção e valorização da vida, né? É um projeto que traz ensinamentos da filosofia africana, perpassada por essa filosofia da sagacidade, que aponta para 3 pontos fundamentais, mas que são pontos que giram em torno de um conceito fundante para o nosso ser estar no mundo, que é a ancestralidade. Mas que isso, uma ancestralidade que é encantada. E traz em si, né, a filosofia das pessoas antigas, a valorização dos seus saberes, dos seus fazeres, da sua memória. Como nos ensinam os provérbios africanos, os saberes africanos, quando uma pessoa velha morre, né, é uma biblioteca que se queima. Então, entender a importância desses saberes, dessas pessoas, ele é fundante para a manutenção, né, da nossa memória, para a reescrita da nossa história, para a escrita da nossa história, que é tão perpassada pelo racismo, pelo epistemicídio, né, pelo genocídio. Então, memória, história de vida e encantamento são conceitos fundantes que estão nessa gira da teia de Anansi, que nos ensina, né, uma teia de aranha que nos ensina que está tudo interligado, né, que nós só existimos em relação comunitária com as pessoas e com a natureza. Sem a natureza nós não somos. E nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. Enquanto pessoas, somos coletivas. Só existimos em relação, né? Em relação com todas as pessoas, com o mundo visível e o mundo invisível. Então, é muito importante essa compreensão, né? Que só existimos em relação com o mundo visível, com o mundo invisível, com a natureza. E aí nós entendemos que a ancestralidade também nos habita. Somos seres ancestrais. Carregamos memória das nossas ancestralidades, né? Das nossas pessoas ancestrais, das nossas pessoas sábias que tanto lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então, um projeto como esse, Filosofia das Pessoas Sábias, é uma forma de continuar essas histórias, né? De continuidade da nossa própria ancestralidade. Quando nos encantamos com a nossa ancestralidade, ela passa a ser de fato um meio, um caminho de manutenção da vida, de potencialização da vida. A ancestralidade é esse projeto de potencialização da vida numa perspectiva de um bem viver, onde todos os nossos direitos sejam garantidos, né? Direito a uma boa educação, direito à cultura. Sem cultura não somos, não existimos, né? O ser humano é um ser de cultura. Direito a uma boa comida, e a ancestralidade também nos convida a repensar a nossa própria alimentação, né? A repensarmos essa nossa relação com aquilo que comemos, porque o nosso corpo é sagrado. Então, essa ancestralidade encantada, que é essa implicação com o nosso ser estar no mundo, com a potencialização da vida, ela nos diz o quanto que o nosso corpo é sagrado e o quanto que nós temos compromisso, né, de dar continuidade a essa ancestralidade que nos permitiu estar aqui, que nos habita. Um outro ponto muito importante é entender, né, essa relação da universidade com a comunidade, né? A universidade
não existe sem essa relação comunitária. Então, uma universidade que acha que não está para além dos muros acadêmicos, eu acho que ela está fadada ao fracasso, né? Talvez por isso muitos cursos universitários, enfim, muitas universidades acabem por nos adoecer, né? Então, levar projetos como esse para a universidade é uma forma, inclusive, de tornar o nosso estar nas universidades um pouco mais saudável, né? E dar sentido mesmo ao que nós fazemos na academia, pois o que a gente faz na academia é potencializar essa vida das pessoas que estão em comunidade, né? Porque somos seres de comunidade. Então, esse deve ser o nosso papel enquanto pesquisadoras e pesquisadores, potencializar as vidas comunitárias, inclusive da própria comunidade, universidade. Então, eu tenho dito sempre que a ancestralidade guia, cuida, cura, encruzilha e encanta, né? Esse convite para que nós possamos acordar a ancestralidade que nos habita e estabelecer uma relação mais compromissada com a vida, né? Inclusive com a nossa própria vida. Começa tudo dentro da gente, né? Dentro do nosso próprio coração. Então, que esse projeto Filosofias Sábias, ele toque cada pessoa que entre em contato com ele para valorizar os saberes das pessoas mais velhas que estão à sua volta, né? Mas também para que você possa ouvir a sua criança que sempre se perguntou, né? O que eu quero ser quando crescer? Para que eu vim ao mundo? E a gente continua crescendo, mesmo quando velha, a gente ainda está crescendo, a criança ainda nos habita, né? A nossa criança. Então, sejamos cabaça da existência, sejamos cabaças de resistência, cabaças ancestrais e encantada. Vivendo Jesus nascer. Ouvir, conhecer, compartilhar de histórias de vida, né, das vivências, das experiências, das pessoas que se dedicam ao sagrado é muito gratificante. Então, quando isso vem dos nossos mais velhos, né, de suas sabedorias, de suas memórias, o sentimento é de preservar a nossa cultura, né, de preservar a nossa tradição, de preservar essa tradição. Então, a partir da religiosidade, né, da relação com o sagrado, né, dessas pessoas, através da Jurema Sagrada, né, que é uma religião originária do Nordeste brasileiro, né, a gente passa a valorizar o nosso patrimônio imaterial, o nosso patrimônio regional, o nosso patrimônio local. Né? Então, nas raízes da Casa da Jurema, Mestre Carlos, né, e Filosofia das Pessoas Sábias, um dedo de prosa, a gente vê como resultado desses dois projetos, né, essas vivências, essas experiências com o sagrado dessas pessoas sábias, né? E a gente pode conhecer também um pouco mais sobre a Jurema Sagrada, que é essa religiosidade originária aqui do nosso Nordeste, que a gente tem várias referências, né, desse culto, da história dessa religião, como o professor Luiz Assunção. Né? E para a gente conhecer um pouco dessa religiosidade, a partir das experiências, das vivências das pessoas que fazem parte da Jurema Sagrada, né, é fundamental que a gente possa ouvi-los. Né? E é disso que esse projeto, que ambos os projetos falam, né? Traz para a gente dar voz às pessoas que se relacionam com a Jurema Santa e Sagrada, né? Ouvi-las, né? Conhecer a Jurema através dessas pessoas, né? De suas vozes. A Jurema, ela faz parte, né? A Jurema Sagrada, ela faz parte do conjunto das religiões de matriz africana, afro-ameríndia, né? No Brasil. E são cultos que já são reconhecidos em documentos desde a Inquisição, em finais do século XVI, né? E que a Jurema, ela consiste em certas práticas, né, de origem indígena, né, e também da religiosidade popular luso-brasileira, né, do catolicismo popular no Brasil colonial, e que posteriormente foi acrescida, né, da religiosidade africana. Né? Então, a Jurema, né, originária inicialmente do litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né,
é uma religião, uma forma religiosa que ela tem como fundamento principal o culto aos mestres, né? Os mestres que são esses espíritos curadores, né? E também os caboclos, né? Os caboclos da origem ameríndia e posteriormente, né, foi acrescentada ao culto da Jurema a figura do preto velho, né? A partir da tradição afro-brasileira, africana, né? Afro-brasileira. E esses cultos, o culto da Jurema também faz menção, né, à cidade da Jurema, que seria um lugar sagrado, né, onde moram os caboclos, os mestres, né, e que representa essa memória utópica, né, da idade de ouro, né, da idade, né, da cidade da Jurema. A Jurema, ela também, pode ser personificada a partir da cabocla Jurema, que é uma entidade, né, indígena, e também na própria bebida da Jurema, que seria uma bebida com substâncias alucinógenas, né, que é consumida algumas vezes, né, em alguns rituais e que proporcionaria esse acesso imediato ao reino da Jurema. Obviamente, cada casa, né, cada casa de Jurema, ela tem a sua diversidade, suas especificidades, né, a sua tradição. Nesses projetos que a gente acompanhou o desenvolvimento, a gente vai ver a experiência da Jurema na casa Mestre Carlos, né, que é liderada pelo discípulo Melquisedeque. E a partir também da casa de Jurema Mestre Carlos, a gente vai ouvir figuras que são personagens, pessoas que são fundamentais na Jurema a partir da filosofia das pessoas sábias. O resultado desses projetos, né, vem de uma longa trajetória, de uma longa relação, né, com a pessoa do Babalorixá Melquisedeque, né, com a gente, com o Erne, com o NEAB, né, nessa parceria com o Fórum de Terreiros da cidade de Mossoró e com esses vários pesquisadores que se dedicam também a esses estudos, ao estudo das trajetórias de vida, das sabedorias dos mais velhos, né, da religiosidade, do sagrado, né, e esses projetos que foram financiados pela Lei Aldir Blanc, né, que a Lei Aldir Blanc, ela deu esse acesso, essa oportunidade, né, a vários trabalhos importantes, como a gente pode ver, né, nessa área, né, da cultura popular, da religiosidade, etc., né? E a gente vê a partir disso como é importante se investir na cultura popular, né, nas sabedorias do nosso povo. E aí esses projetos que foi idealizado pelo Sullivan, né, que teve a parceria nossa, de outros pesquisadores e do NEAB, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, a gente fez esse trabalho, né, com muito carinho, muita gratidão também às pessoas envolvidas, e nesse sentido fica o nosso agradecimento ao Babalorixá Melquisedeque, esse amigo, essa pessoa iluminada, esse mestre, né, uma sabedoria grandiosa, e a todos os que se envolveram nesse projeto, né, e desde já, com muita satisfação, a gente faz essa recomendação, né, desses projetos, do resultado desses projetos, desses documentários, né, que representam com certeza um pouco dessa nossa cultura, né, imaterial, da nossa religiosidade aqui no nosso estado, a partir da Jurema Santa e Sagrada. Marcas no corpo que não sai. Então, tem essa coisa, né, da gente atribuir, né, aos mestres, né, aos anciões, essa coisa de guardiões, né, dos saberes, tanto por um respeito, obviamente, né, pela caminhada deles e o que eles acumularam ao longo dos anos, mas muito além dessa questão de homenagem, há um elemento sociológico, filosófico, um componente importantíssimo para as sociedades e as culturas orais, né? Que é a transmissão dos conhecimentos, né? Do saber, que se dá ao pé do ouvido, na conversa, né? Então, eu gosto muito da referência da Eclebose, né? Quando ela fala da comunidade de ouvintes.
que ela, por sua vez, né, foi buscar no Hal Bax. E se você pegar também o Walter Benjamin, quando ele vai trabalhar nos narradores, ele vai colocar a importância, né, da comunidade de ouvintes, que nada mais é um instante onde os saberes são transmitidos na cultura, né? A gente fala culturas de tradições orais, mas todas as culturas elas têm esse papel atribuído aos anciões, né? Aos velhos sábios, aos filósofos sábios, os griots e por aí vai. E por quê? Para Walter Benjamin, né, lá no narrador, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade contemporânea ela perdeu os instantes de transmissão, né, desse conhecimento. Porque no mundo moderno, tudo que nós vamos fazer, a gente faz muito rápido, né? E então, as coisas que antes a gente fazia em grupo, ouvindo, né, as histórias dos mais antigos, hoje a gente acaba não tendo esse instante, né? E aí, como ele diz, se desfez a comunidade de ouvintes. E aí é onde está o problema maior em termos da memória, porque é a comunidade de ouvintes, né, que faz com que os saberes perpetuem e sejam repassados, né? Além disso, Walter Benjamin também coloca um elemento importantíssimo que tem sido muito sério, né, nos dias de hoje, que é o fato da gente ter afastado o momento da morte da nossa realidade cotidiana e ter transferido isso para os hospitais. Então a gente já não partilha dos momentos finais, né, dos sábios, que era o instante dos idosos, onde esses saberes eram transmitidos, né, ao pé do ouvido, aqueles momentos, os ritos, né, finais. E hoje ainda mais, né, nesse contexto de pandemia, porque até as despedidas acabaram sendo proibidas, né, em contextos, enfim, de transmissão do Covid, né. Então nós temos esse elemento importantíssimo, mas que por outro lado se perdeu, né, e tem se agravado, aprofundado cada vez mais. E aí, se não há a comunidade de ouvintes, né, aquelas pessoas que vão sentar em torno dos idosos, dos mestres, dos narradores para ouvir, esses conhecimentos muito provavelmente não serão repassados, né? E eles não possuem uma outra forma de serem repassados que não seja pela transmissão oral, né? Não é só a questão de ouvir, mas é da transmissão em si, desse instante, né? Filho da preta Chiquim, quando quis. Então, o projeto Filosofia de Pessoas Sábias traz os historiadores de família, os sábios, as sábias, historiadores de família, e é um projeto que se insere nas discussões culturais, nas discussões de tradição, nas discussões de identidade, nas discussões de memória, como nós estamos de forma recorrente trazendo o peso dessa discussão da memória, porque é uma memória em movimento e traz toda uma tradição afro-ameríndia do Rio Grande do Norte. Então, o projeto se insere nessa dinâmica de construir, reconstruir, ressignificar, trazer sentidos no aprender a aprender, no aprender a conhecer, no aprender a conviver para aprendermos a ser. A diversidade, ela é rica em potencialidades construtivas, produtivas, em potencialidades emancipatórias. E é com gratidão e com identidade, com base na pertença, com base no ethos, com base na tradição, que nós nos reportamos ao projeto Filosofia de Pessoas Sábias, que traz um dedo de prosa sobre as histórias de vida dedicadas à Jurema Santa e Sagrada. Esse projeto ele foi construído, pensado, idealizado e coordenado por Lucas Sullivan Marques Leite, que é estudante do mestrado de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Com prazer imenso ele é meu orientando
nós construímos um trabalho com bastante interatividade, com base em pertencimento. E o projeto, eu quero me reportar ao peso pertinente, grandioso, fundamental, que traz o projeto do ponto de vista de 3 dimensões fundamentais: a dimensão das memórias, a dimensão das autobiografias e a dimensão das narrativas. Que estás pescando neste barquinho. Filosofia das pessoas sábias e nas raízes da Casa de Jurema, o Mestre Carlos, são projetos de desenvolvimento cultural em audiovisual com o apoio da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Mossoró. O projeto trata-se de uma ação de valorização, preservação e manutenção da cultura dos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Esses projetos tiveram como principal objetivo valorizar o nosso patrimônio ancestral vivo. Que patrimônio é esse? São os nossos mais velhos, são as nossas mais velhas, aqueles guardiões de memória, guardiões de tradição de matriz afro-ameríndia, no contexto da Jurema Santa e Sagrada, uma religião do Nordeste brasileiro que tem como principal característica o culto aos ancestrais. A valorização aos nossos mais velhos e mais velhas é algo fundante dentro dos cultos afro-brasileiros, dentro dos cultos afro-ameríndios. Então esse projeto ele também contribui diretamente com a preservação do patrimônio imaterial dos povos e comunidades tradicionais de terreiro a partir da Jurema Santa e Sagrada, a partir do contexto do Rio Grande do Norte. Então esses projetos se inserem no campo dos estudos culturais, e nos provoca a pensar uma educação para as relações étnico-raciais e convivência com a diversidade, nos fazem pensar com e desde uma literatura e filosofia africana e afrodiaspórica, nos promove um diálogo com a Dilbênia Machado, Wanda Machado, Leda Martins, nos fazem pensar uma filosofia da ancestralidade e do encantamento, uma sagacidade filosófica, os saberes ancestrais presentes nos povos e comunidades tradicionais de terreiros, em especial na Jurema Santa e Sagrada, nos fazem pensar a ancestralidade como categoria fundante para os estudos das questões étnicas, para a questão da formação humana, como também nos remete a pensar uma sociabilidade das pessoas simples, com a construção de um diálogo com José de Souza Martins, como também com a psicologia social, com lembranças de velhos da Ecleia Bose, mas nos fazem pensar o terreiro enquanto um espaço de resistência, um lugar de pertencimento, um lugar cercado de práticas educativas, um espaço não apenas religioso, mas um espaço cultural, um espaço educativo e um espaço político, porque esses povos estão organizados, esses povos sempre foram organizados, e essa reexistência vem da forma como eles se organizam ao longo do tempo, e isso é revelado nas narrativas, nos dedos de prosa. O diferencial desses projetos consiste em 3 dimensões. Seria a dimensão do pertencimento, no sentido de que a maioria das pessoas que compuseram essa equipe de trabalho, que participaram desses projetos, são pessoas diretamente ligadas aos povos e comunidades tradicionais de terreiro. E, em especial, são pessoas vinculadas à Casa de Jurema Mestre Carlos. E também a perspectiva do trabalho em rede, porque nós tivemos colaboradores como o Fórum das Comunidades Tradicionais de Terreiros de Matriz Afro-Ameríndia de Mossoró, assim como
né, a rede de jovens de matriz africana e terreiros do Rio Grande do Norte, como também o Grupo Gama, que é o grupo de articulação de matriz africana e ameríndia do Rio Grande do Norte, além da universidade, né, através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, e do Grupo de Estudos Culturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A outra dimensão, segunda dimensão, seria a questão formativa, né? Além da participação da universidade, nesses projetos a gente mostra que o conhecimento genético, né, associado aos povos e comunidades tradicionais de terreiro, saberes ancestrais, são saberes que também são epistemologias, né? A gente encontra, né, a construção da epistemologia nos saberes genéticos dos povos e comunidades tradicionais de terreiros. E a terceira dimensão seria a questão do reconhecimento do outro, né, nessa luta, nessa caminhada, né, de combate ao racismo, de combate à intolerância religiosa, todas as formas de discriminação e preconceito. Nós não caminhamos sós, certo? Então, as pessoas que participaram desse projeto, né, que não são vinculadas a um terreiro, né, que não são vinculadas à Casa de Jurema, ao Mestre Carlos, são pessoas que estão conosco nessa caminhada, e isso é importante, né, a gente deixar dito, né, que nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. Salve, seu bem-te-vi. Oh, bem-te-vi, porque voas tão alto. Oh, bem-te-vi, porque voas tão alto. Vem aqui, pouse aqui na minha mão. Vem aqui, pouse aqui na minha mão. O Senhor é o mestre da cova de Salomão. Oh, bem-te-vi, porque voas tão alto. Oh, bem-te-vi, porque voas tão alto. Vem aqui, pouse aqui na minha mão. Vem aqui, pouse aqui na minha mão. O Senhor é o mestre da cova de Salomão. O Senhor é o mestre da cova de Salomão. Oh, bem-te-vi, pouse aqui na minha mão. Oh, bem-te-vi, pouse aqui na minha mão. O Senhor é o mestre da cova de Salomão.